Já pensou em encontrar uma caixa de madeira antiga, lacrada com correntes de ferro pesadas, enterrada sob o solo que você ara todos os dias? Dentro, um crânio que desafia a biologia. A face de um lobo fundida à estrutura craniana de um primata. Hoje vamos mergulhar no mistério do lobisomem da Macedônia, uma descoberta que arrepiou historiadores e reacendeu lendas ancestrais nos Balcãs. Prepare-se, pois o que Traish Draganov desenterrou pode mudar sua visão sobre o folclore. O cenário desta história bizarra é a pequena e pacata vila de Novo Selo, na República da Macedônia. O agricultor Traish Draganov estava apenas realizando seu trabalho rotineiro de arar um novo campo, quando sua lâmina atingiu algo sólido e metálico. Ao escavar, ele se deparou com um objeto que parecia ter sido escondido para nunca mais ser visto. Uma caixa robusta, envolta em correntes, como se o conteúdo ali dentro possuísse uma força maligna que precisasse ser contida. Ao abrir a misteriosa caixa, o susto foi imediato e profundo. O crânio encontrado possuía dentes caninos proeminentes e um focinho alongado, típicos de um lobo selvagem. No entanto, o topo da cabeça apresentava uma curvatura e um volume que só são observados em seres humanos ou grandes primatas. Essa anomalia física é o que torna o achado tão perturbador, pois não se encaixa perfeitamente em nenhuma espécie conhecida da fauna local, gerando debates intensos entre curiosos. O caso ganhou notoriedade quando o historiador Filip Ganev, que estava na região pesquisando para seu livro sobre as guerras balcânicas, teve acesso ao artefato. Ganev não apenas viu o crânio, mas também documentou a reação da comunidade local. Ele percebeu que, para aquelas pessoas, a caixa não continha apenas ossos, mas um fragmento de um passado sombrio e perigoso. As fotografias tiradas por ele serviram como base para as primeiras análises técnicas de especialistas. Para tentar acalmar os ânimos e buscar uma explicação racional, as fotos foram enviadas a funcionários do governo responsáveis pela vida selvagem. A conclusão oficial foi surpreendente. Tratava-se provavelmente de um lobo que sofria da doença de Paget. Essa condição médica causa um crescimento ósseo desordenado e excessivo, o que explicaria o aumento bizarro do crânio. No entanto, para os moradores locais, essa explicação científica parece simples demais para algo tão assustador. Nos Balcãs, as lendas sobre lobisomens, ou vrikolax, são levadas muito a sério e possuem raízes profundas que antecedem a história registrada. Acredita-se que certas pessoas nasçam com essa maldição, especialmente bebês que vêm ao mundo com uma quantidade incomum de pelos. Outras versões sugerem que aqueles que morrem em pecado mortal ou fazem pactos obscuros podem retornar à vida sob essa forma bestial, aterrorizando as vilas durante as noites de lua cheia e sombras. Se você está aprendendo algo novo aqui sobre os mistérios escondidos no solo da Europa, já deixa o like e se inscreve no canal do Professor Viegas. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos assim para você, explorando casos que a ciência tenta explicar, mas que o folclore insiste em manter vivos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar desvendando esses enigmas históricos e biológicos que desafiam a nossa lógica cotidiana. Vamos continuar com essa jornada incrível agora. A tradição búlgara e macedônia dita regras muito rígidas sobre como lidar com o corpo de um suposto lobisomem. Para garantir que a criatura não retorne, era necessário realizar um exorcismo conduzido por um padre, seguido da decapitação e da cremação total dos restos mortais. O fato de o crânio ter sido encontrado em uma caixa acorrentada sugere que, embora não tenha sido queimado, houve um esforço deliberado e ritualístico para manter aquela entidade presa sob a terra. Um detalhe fascinante do folclore regional é a escolha do dia para caçar ou neutralizar essas feras. Acreditava-se que os lobisomens deviam ser capturados ou eliminados sempre aos sábados. Segundo a lenda, este era o único dia da semana em que as criaturas repousavam em seus túmulos, ficando vulneráveis e incapazes de se transformar. Isso explica por que o enterro ritualístico era tão importante.
era a única chance que os aldeões tinham de se proteger definitivamente do mal. A presença das correntes em volta da caixa de madeira é o elemento que mais intriga os pesquisadores. Por que alguém se daria ao trabalho de acorrentar um crânio seco? No pensamento místico, as correntes serviam como uma barreira física e espiritual, impedindo que a alma do Vercolac escapasse ou que o corpo se reanimasse. Enterrar o mal sob camadas de ferro e madeira era a última linha de defesa de uma população que vivia sob o medo constante do sobrenatural nos campos. Traish Draganov, o fazendeiro que encontrou a relíquia, não parece demonstrar medo. Ele exibe o crânio com orgulho para quem quiser ver, tratando-o como um troféu arqueológico único. No entanto, sua atitude despreocupada gerou conflitos em Novo Selo. Muitos vizinhos estão furiosos, acreditando que ao abrir a caixa e perturbar o repouso da criatura, Traish trouxe uma maldição sobre si mesmo e sobre a vila, temendo que o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos tenha sido quebrado. O termo Vercolac carrega um peso cultural imenso. Ele não representa apenas um monstro, mas todo um sistema de crenças sobre a moralidade e o destino humano. Para os anciãos da Macedônia, a descoberta de Traish é um aviso de que as sombras do passado nunca desaparecem totalmente. Eles acreditam que o fazendeiro pode sofrer consequências terríveis, como renascer ele próprio como um lobisomem, um destino que o próprio Traish aceita com uma resignação quase fatalista. Embora a doença de Paget ofereça uma base biológica para a deformidade do crânio, o mistério persiste na intenção de quem o enterrou. A ciência explica a forma do osso, mas não explica o medo ritualístico que levou ao uso de correntes e ao isolamento da caixa. É nesse ponto que a história se torna mais do que um caso médico. Ela se torna um estudo sobre a psique humana e como nossas ancestrais lidavam com o desconhecido através de ritos de passagem e contenção do medo. O que você acha que estava realmente naquela caixa? Um animal doente vítima de superstição? Ou algo que a ciência ainda não consegue catalogar totalmente? Deixe sua opinião nos comentários, pois eu quero muito saber o que você pensa sobre esse mistério dos Balcãs. Compartilhe este vídeo para hypar essa história e não esqueça de comentar lobisomem, se chegou até aqui. O conhecimento nos liberta do medo, mas o mistério sempre nos mantém curiosos. Até o próximo vídeo.